tudo bem? Que bom lhe ver aqui novamente no nosso canal. Não me conhece ainda, não tem problema nenhum, eu sou Mauri Oliveira, mas muitos de vocês me chamam apenas de Salvador Adênio e este é o canal Salvador Rosa do Deserto. Seja muito bem-vindo e aproveite o nosso conteúdo de hoje. E sobre o que nós vamos falar ou sobre o que será o conteúdo de hoje? Bem, hoje estaremos dando continuidade a esta série, a nossa primeira série aqui no nosso canal, segunda temporada, que fala sobre sementes especiais, plantas para colecionadores. E hoje nós vamos estar mostrando o desenvolvimento das nossas medusas, essas plantinhas DHA que conquistam e que deixam todos nós apaixonados. Bom, se você gosta desse tipo de planta, se você quer ter uma planta diferente, lhe convido a visitar a nossa loja que fica no www.salvadoradenio.com.br. Escolha as sementes, compre, plante e seja muito feliz. Nós temos uma variedade enorme, mais de 70 espécies ou variedade de sementes para que você possa escolher aquela que você mais gostar. Então lhe convido a se aproximar e ver como foi o desenvolvimento dessas plantinhas nesse segundo mês de vida. Vamos ver todas as suas evoluções e tudo o que foi feito para que ela chegasse até esse ponto. Venha comigo. Então voltamos com nossas medusas para fazer a segunda temporada aí da nossa primeira série. Dá para ver que as nossas pequenas cresceram bastante, né? Deixa eu limpar aqui o nosso vaso que está com uma intrusa. Isso faz parte do trabalho. Sempre nós temos que estar verificando e limpando o vaso, tirando essas ervas daninhas, porque elas vão competir pela adubação que está no seu solo, tá bom? Bom, vamos lá. Aqui são as nossas medusas, né? As DHA, que são as Dorset Horse Adenium. Bom, nós podemos ver aqui que elas se desenvolveram bastante em relação à primeira temporada, né? Elas estão hoje em torno de 45, 46 dias. Já dá para ver que as suas folhas já estão maiores, o seu caudex começa a engrossar também. E nós temos uma outra plantinha que está aqui. Se lembra na primeira temporada que nós falamos que às vezes a característica genética, a deformidade que dá a essa planta, essa característica da folha enrolada, às vezes termina não sendo replicada em seus genes. E nós podemos ter algumas plantas que não são as medusas. Mas elas deixam de ser DHA? Não, muito raramente elas vão deixar de ser DHA ou vão deixar de ter esta característica em suas folhas enroladas. Apenas essa característica não será tão marcante. Porém, a gente pode pensar, poxa, dei azar porque eu comprei uma semente de medusa e ela não nasceu uma medusa. Na realidade, você deu muita sorte. Por quê? Porque essas plantinhas daqui, que são DHA também, não seria a medusa, mas é uma DHA, elas são conhecidas como as Caucaí. As Caucaí, na verdade, foram as primeiras DHA, ou seja, foram as primeiras plantas, as primeiras plantinhas que apresentaram essa característica da sua folha retorcida, da sua folha dobrada, de sua folha aspiralada, tá certo? Então, na verdade, acredite, o que pode parecer ruim é muito melhor do que a gente imagina. Essa daqui vai direto para a minha coleção. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir uma Caucaí, tá certo? Algumas pessoas terminam confundindo a Caucaí com plantas pequenas. Não é o caso, tá? Caucaí, geralmente uma das características das Caucaí é exatamente essa folha dobrada, ou essa folha retorcida, tá bom? Então vamos ver as nossas DHA medusa um pouco mais de perto. Como eu falei anteriormente, já dá para ver que em relação ao vídeo da primeira temporada, o seu caudex já está bem mais desenvolvido. Suas folhas já estão maiores, o que é normal, né? Sempre as folhas mais novas tendem a ser maiores do que as folhas mais velhas. Por quê? Porque a planta vai se desenvolvendo e já consegue ter energia suficiente para emitir essas folhas maiores até que ela atinja o tamanho normal de sua fase adulta. Então tá aqui a nossa pequena.
Bom, essa medusa tem uma característica bem interessante, né, que eu gostei muito e separei inclusive essa planta. Essa planta vai fazer parte já da minha coleção, porque a medusa, diferentemente de muitas plantinhas, demora um pouco para emitir os galhos, né? E essa daqui já emitiu, né, com 40 dias, já se bipartiu e já tem 2 galhos. Então, geralmente ela começa a fazer isso a partir dos 2 meses. A gente não se percebe, a gente não consegue perceber a emissão de novos galhos, porque dá para ver que sua copa sempre é muito densa. Como o espaço interfoliar dessas pequenas praticamente não existe, então é muito difícil a gente ter acesso visual à estrutura, à arquitetura dessa planta. A gente não consegue ver os galhos, a não ser quando essas folhas caem por algum motivo. Ácaro seria um desses motivos. Bom, aqui já temos outra medusa, dá para ver também que o seu caudex se desenvolveu bastante, né? Suas folhas também, né? Essa está no vaso um pouco menor, mas o seu desenvolvimento está excepcional. Todas essas plantinhas passaram agora recentemente por um ataque de ácaro. Nós mostramos em alguns vídeos, na Black Hawk, na Black Sulco, na Goth, bom, enfim, todas. E a plantinha, a medusa, essas DHA, geralmente são excelente abrigo para os ácaros. Por quê? Porque como ela tem essas folhinhas curvas, então o ácaro vai se infiltrando por aqui e encontra nesse tipo de planta, né, que tem essa característica das folhas enroladas, um excelente abrigo. Então a gente sempre tem que ficar de olho em relação aos ácaros nessas espécies, ou seja, nas DHA. Então todas elas passaram pelo protocolo com acaricida, mas resistiram bem, não perderam folha, e estão aqui as nossas pequenas. Bom, então deixa eu mostrar agora a parte de cima. Dá para ver também desenvolvimento, né, na sua parte de copa, como eu falei. Muito bem, virando a nossa medusa desta forma, nós podemos ver o seu desenvolvimento foliar, né? Então dá para ver aqui bem uma folha nascendo praticamente por dentro da outra. Dá para ver bem essa característica que é da folha um pouco dobrada e enrolada, e ela vai formando então a sua copa devagar. É uma planta de crescimento mais lento, mas é uma planta simplesmente fascinante, magnífica, que eu realmente não conheço ninguém que não aprecie essa planta ou que não deseje ter esta planta em sua coleção. Bom, como eu falei anteriormente, é uma plantinha que tem em média 45 dias e que nós vamos estar acompanhando o seu desenvolvimento e voltando para mostrar a vocês. Bom, voltamos aqui mais um dia, né? Bom, essa é a nossa caucaia. Vocês se lembram dela? Ou se lembram o que é uma caucaia? Não? Procura no vídeo, eu vou deixar o cardzinho aqui. Assiste direitinho que você vai compreender. Bom, essa plantinha, assim como todas as outras de nossa série, vocês puderam perceber e puderam acompanhar, foram atacadas por ácaros, né? Nós entramos com protocolo, entramos com acaricida, mas as plantinhas DHA, que é o caso dessa nossa plantinha daqui, aqui é uma medusa, tá bom? Dá para ver que suas folhas têm uma curvatura, são um pouco fechadas, né? Dá para ver bem também, mas nesta plantinha, as características da medusa, da Dorset, não se mostra, né, de uma maneira tão acentuada. Elas são conhecidas como caucaia. Elas se desenvolvem mais rapidamente do que as medusas, do que as DHA normais. Você tem um espaçamento interfoliar também muito pequeno, né? Dá para ver que praticamente não há espaço entre as suas folhas. Isso termina dificultando muito o tratamento contra o ácaro, que foi o que acometeu essa pequena. Então hoje nós vamos estar fazendo o que? Nós vamos estar tirando algumas folhas dessa pequena para ajudar ao combate desse amiguinho indesejado que são os ácaros. Então a gente vai estar tirando algumas folhas mais antigas. Aqui embaixo mesmo, que eu estou cortando agora aqui, é a dicotiledônia dessa planta, né? É aquilo que nós chamamos de primeiro par de folha. Então a gente vai tirando, que é para deixar a planta mais arejada, digamos assim, tá? Dá para ver que vem algumas brotaçõezinhas, então eu vou estar tirando essas folhas. Vai estar até facilitando para
que essas pequenas venham a brotar. Vou tirar essa daqui também. As pessoas pensam que quando a gente promove esse tipo de ação, né, quando você começa a podar a planta, a cortar a planta, que a gente vai estar fazendo algum tipo de malefício. Mas na verdade você está promovendo um benefício, tá certo? Então ó, aqui embaixo já dá para ver a emissão de alguns galhos, né, que é fantástico, né? Olha só, aqui é um galhinho também, tá? Deixa eu ver aqui. Bom, não vou tirar muito mais coisa não, porque eu não quero também essa parte aqui toda foi atacada por ácaros. Aqui também ácaros. Bom, eu vou estar deixando, já retirei algumas folhas, umas 4 folhas, o que para essa plantinha que é de porte pequeno já termina sendo bastante coisa. Então eu vou estar agora aguardando ela se recuperar. Muito possivelmente a gente vai estar entrando com mais um protocolo de acaricida nessas pequenas e vamos estar mostrando tudo o que fazemos, como sempre, para você, tá bom? Apesar de 2 dessas plantinhas não fazerem parte, né, desse acompanhamento que nós estamos fazendo nessa série, eu achei muito pertinente trazer e mostrar para vocês. Vocês se lembram que nós fizemos um experimento de germinação de medusas? Nós fizemos no papel, no substrato e deixando de molho. E algumas plantas simplesmente não deram certo, morreram, né? Pelo menos na minha cabeça. Olha só essa daqui. Essa foi uma das plantinhas que nós fizemos o experimento, que eu tinha dado como perdida, como morta. E para minha surpresa, eu vim aqui para reaproveitar os copinhos, que eu ia arrancar o substrato, porque já ia aproveitar a furação do copo. E o que eu acho? Uma planta aqui que simplesmente, ao meu ver, ressuscitou, né? Então, isso mostra muito a resiliência dessas plantinhas. Essa outra daqui também, que interessante, né? Nós fizemos o tratamento de acaricida, porque aqui a gente teve um ataque de ácaros e ela queimou todas as suas folhas, né? As dicotiledôneas. E eu achei que realmente ela não ia mais nascer, porque só tinha as dicotiledôneas e quando as dicotiledôneas são atingidas, você não tem mais brotações. Pois bem, eu deixei o seu Caudex aqui porque eu ia fazer um micro enxerto em cima desse Caudex de medusa para ver o que ia acontecer. Para minha surpresa, hoje eu ia fazer esse experimento e eu vejo aqui uma brotação em cima do Caudex. Esta outra a mesma coisa, ela perdeu uma dicotiledônea, né? E está aqui só com a outra dicotiledônea. Vamos ver o que é que vai acontecer. Então eu trouxe esse exemplo rapidamente só para mostrar a vocês que muitas vezes o que a gente acha que é muito frágil, que são as medusas DHA, são plantas frágeis, isso e aquilo, na verdade são tão resistentes ou tão resilientes quanto as suas primas e irmãs. Bom, aqui estamos nós em mais uma etapa desse vídeo que estamos fazendo para a segunda temporada, desta vez com as nossas pequenas medusas. Bom, é uma planta excepcional, você já vem acompanhando essas plantinhas desde a primeira temporada. Nesse momento aqui os sinos estão dobrando, o que significa que estamos chegando às 6 horas da manhã. Estamos aqui com essas plantinhas magníficas. Bom, o que é que nós podemos falar sobre essas plantinhas? Já sabemos que as medusas, assim como todas as DHA, são plantas de crescimento mais lento. Por quê? Uma das razões é o espaço interfoliar dessas plantas, ou seja, uma folha nasce literalmente colada na outra. Isso faz com que ela não tenha essa velocidade de crescimento vertical. A outra justificativa é pela própria genética dessa plantinha, ou seja, é uma planta que de fato não vai crescer tão rapidamente quanto as outras, porém vai ter uma beleza singular. É uma planta que dificilmente alguém não se apaixona quando vê, né? Essas folhas dobradas são realmente extremamente sedutoras, digamos assim.
Bom, nós temos aqui 5 medusas. Dá para ver nitidamente que, apesar delas estarem recebendo a mesma quantidade de sol, a mesma quantidade de água e a mesma quantidade de nutrientes, o desenvolvimento de cada plantinha é único, é singular, ou seja, uma não se desenvolve igual à outra, o que é perfeitamente normal. Nós vamos estar vendo cada uma dessas plantinhas um pouco mais de perto e vamos então compreender o porquê que isso acontece e como cada uma se desenvolveu nesses últimos 30 dias. Bom, aqui está o nosso primeiro exemplar, né? Quando eu coloco a minha mão aqui por trás, dá para ter uma ideia do tamanho que essa planta tem. Ou seja, vou colocar aqui o meu dedão, o meu polegar, e assim nós vamos ter uma ideia exata do tamanho dessa planta. É uma planta extremamente pequena. Porém, dá para ver pela sua configuração de copa que é uma planta que já tem uma certa idade, né? Neste caso, essa plantinha está completando 2 meses hoje, é aniversário de 2 meses dessa pequena. Dá para ver que suas folhas estão extremamente viçosas, um verde bem intenso. Ela tem essa curvatura na folha bem acentuada, bem visível, diferente de algumas outras. Se eu virar, nós vamos ter acesso aqui à sua copa, nós vamos poder ver que é uma plantinha realmente magnífica. E dá para notar aqui que nós temos deste lado aqui um conjunto de folhas, e se eu virar aqui um pouco mais, dá para ver que deste lado daqui nós temos um outro conjunto de folhas, ou seja, aqui nós já temos a emissão de um galho. Muito bem, aqui nós temos mais um exemplar. Essa não emitiu nenhum galho, mas suas folhas ainda são mais curvadas do que a primeira que nós mostramos. É uma planta lindíssima. Uma planta também bastante pequena, completando hoje também 2 meses. Eu vou sempre colocar o meu polegar, que ele vai servir sempre como parâmetro para a gente entender e para que a gente perceba o tamanho dessas plantinhas. Vou mostrar a sua copa. É uma planta belíssima. Muito bonita, um verde extremamente bonito. Também passaram por um ataque de ácaro, né? Receberam protocolo de acaricida e, para minha surpresa, não perderam nenhuma folha, enfim, não sentiram esse protocolo. Fiquei muito contente em relação a isso. Temos aqui mais um exemplar. São plantas belíssimas. Das DHAs, eu não tenho dúvida nenhuma que a medusa é a planta que eu mais semeio aqui. Essas plantinhas têm uma aceitação no mercado incrível, então se você quer plantar comercialmente uma planta especial que tenha muito valor agregado e muita aceitação de mercado, você não pode deixar de ter sementes dessas plantas magníficas. E como é que você faz para conseguir essas sementes? É muito simples, você pode visitar o nosso site, que fica no www.salvadoradenio.com.br. Lá você vai encontrar mais de 50 espécies e variedades diferentes, inclusive mais de 10 variedades de THA. Vai escolher aquela que você mais gostar, o que mais combine com você, adquirir, plantar e ser muito feliz. São plantas realmente apaixonantes. Pois bem, essas 2 plantinhas nós deixamos para o final. Por quê? Aqui nós temos um experimento que nós fizemos com todas as outras plantinhas, ou seja, colocamos sempre uma planta em um recipiente maior, em um vaso maior, para ver se ela se desenvolve mais. E esta outra é uma planta que não apresentou os sinais tão claramente da DHA. Se você tem acompanhado os nossos vídeos, você viu que essa plantinha nasceu e se desenvolveu de uma forma diferente das demais DHA. O que significa isso? Significa que essa plantinha daqui não é uma DHA? Não, essa planta é uma DHA. Nós temos aqui as características de uma planta DHA, folha curvada, um pouco retorcida, enfim. Porém, como essa característica é resultante de uma anomalia genética, uma mudança genética, às vezes pode acontecer de uma planta não apresentar esta característica genética
de forma tão acentuada ou até mesmo não apresentar nenhum traço dessa característica genética daqui. Pois bem, essas plantas daqui são conhecidas como caucai, né? As caucai foram as primeiras DHA que se tem notícia. É uma planta extremamente bonita e tem uma diferença em relação às demais DHA. E que diferença seria essa? Bom, a primeira diferença nós vimos quando colocamos uma ao lado da outra. As caucai vão crescer mais rapidamente, vão se desenvolver mais rapidamente. Elas vão ser mais alongadas. Porém, o seu espaço interfoliar também continua praticamente zero. Vou trazer ela um pouco mais para perto para que a gente possa perceber ou ver melhor o que eu estou dizendo. Muito bem, aqui está a nossa caucai. Como eu falei para vocês, o espaço interfoliar, que é o espaço que tem entre as folhas nessa planta aqui, é praticamente zero. Se eu suspender aqui, você vai ver que uma folha fica em cima da outra. Deixa eu suspender aqui. Não há espaço entre as folhas. Uma nasce literalmente colada na outra. Isso faz com que essas plantinhas tenham desenvolvimento um pouco mais lento, porém, em relação às DHAs, essa planta termina crescendo mais. Eu não vou dizer que ela se desenvolve mais, porque são características de cada planta. Então, ela se desenvolve muito bem, porém, tem essa característica, né, de se alongar um pouco mais. Nós vamos perceber também que nas caucai existe mais emissão de galho. Se eu puxar aqui mais uma vez, nós vamos ver que aqui embaixo nós já temos alguns galhos sendo emitidos. Então nós temos aqui um galho, e se eu não me engano, do lado de cá nós também vamos ter mais galhos. Deixa eu suspender aqui. Nós já temos aqui também mais galhos vindo aqui por baixo. Tem outra coisa também interessante. Existe a possibilidade nas caucai de você ter uma flor de coloração um pouco diferente. Então, essa plantinha nós separamos, essa planta não tem preço, tá certo? E nós vamos estar acompanhando com muito carinho e muita atenção todo o desenvolvimento dessa pequena. Se eu colocar as duas juntas, né, dá para ver também a diferença na morfologia de suas folhas. Enquanto as folhas da caucai são maiores e menos retorcidas do que a medusa, do que a DHA. Então, além dessas torções, nós podemos ver que o tamanho é diferente e o desenvolvimento também é diferente. É uma planta extraordinária. E por último, eu deixei a medusa que nós plantamos em um vaso maior para ver como é que ela está. Bom, o que é que eu posso falar sobre essa planta? Primeiro, que o desenvolvimento dela está muito bom. Mais uma vez vou colocar o meu polegar como referência. É uma plantinha que, apesar de estar em um vaso que não é tão maior do que os outros, deixa eu puxar aqui para mostrar para vocês. Bom, então é uma plantinha que, mesmo estando num vaso que não é tão maior do que os outros, ou seja, esse é um pote um pouco maior do que esse daqui, ela já se desenvolveu melhor. Coincidência, eu não sei lhe dizer. Nós vamos ter que aguardar um pouquinho para saber se de fato essa planta vai continuar se desenvolvendo. Nós vamos ter que aguardar um pouco mais para saber ou para verificar se essa planta de fato vai continuar se desenvolvendo melhor do que as demais. Bem, mas o fato é que ela está em um recipiente confinado maior, ou seja, em um vaso maior e se desenvolveu mais. É uma plantinha que emitiu mais um galho, ou seja, a sua copa hoje é formada basicamente por 2 galhos. Tem uma quantidade de folha muito significativa, também de um verde extremamente exuberante. Uma planta lindíssima. Analisando a sua copa, dá para ver que realmente essa planta vai ter uma formação aérea bem diferenciada. Nós vamos deixar nossas medusas DHA crescerem um pouco mais. Muito possivelmente vamos eleger algumas para fazer poda radical e você vai acompanhar todo esse processo aqui em nosso canal em um dos nossos vídeos dessa série especial que nós estamos fazendo com muito carinho para você. Essas são as nossas medusas DHA que completaram hoje 60 dias de vida. Então estamos concluindo o registro no seu 2º mês.
São plantinhas que estão aqui conosco desde a germinação, vocês têm acompanhado isso aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado das medusas, espero que o cupido tenha acertado você com a flechinha do amor, porque essas plantas são de fato para serem muito amadas, muito admiradas. Eu particularmente tenho uma queda muito grande pelas DHA. Bom, e assim chegamos ao fim de mais um episódio, né? Dessa vez retratando esse ícone das DHA, que são as medusas. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez lhe convido a visitar a nossa loja, que fica no www.salvadoradenium.com.br. Faça uma visita, escolha uma semente, aquela que mais lhe agradar, adquira, plante e seja muito feliz. Bom, nós vamos finalizando o nosso vídeo, mas antes disso, alguns protocolos que a gente faz sempre. O primeiro é agradecer a você que assistiu ao nosso vídeo até agora, agradecer a todos que se tornaram membros de nosso canal, vocês são os mantenedores desse projeto, convidar a você a se inscrever em nosso canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Não é inscrito ainda, que tal se inscrever agora? Basta clicar aqui no botão inscreva-se e você vai fazer parte então da nossa família Salvador Rosa do Deserto. Se possível, ative o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. E se achou que o vídeo é interessante, que a série é interessante, mata algumas curiosidades, tira algumas dúvidas, deixe o seu like. Vou aproveitar também para já lhe fazer um convite para assistir o nosso próximo vídeo, que é lançado todos os sábados, ou as nossas séries, que vão ao ar todas as quartas-feiras, ou em uma das nossas lives, que acontece sempre, tradicionalmente, às terças e quintas-feiras. Então lhe convido a assistir um pouco mais do conteúdo que tem nosso canal. Vou ficando por aqui. Beijos a quem é de beijos, abraço a quem é de abraços e a quem for guloso como eu ou como eu e você, beijos e abraço. Bom, antes que eu me esqueça, nós sempre deixamos 2 vídeos como sugestão para que você possa conhecer um pouco mais dessas plantinhas e quem sabe ir se aprimorando. Aproveite, assista, aprenda um pouco mais e bye bye. Até a próxima.